somente a minha voz. Aleluia. Ouça somente a minha voz. E quando ele está ali, Deus falou assim, olha, vá para lá. Ele diz, ó, se esconde no criate. Fique lá. Tu vai beber do Jordão, do Rio Jordão, da água que está lá. Eu vou dar ordem aos corvos para levar pão e carne para você. Fique lá. Fique lá até o eterno momento que eu chamarei você novamente. Fique ali, Elias. E Elias vai. Ouve a voz de Deus, como eu falei no início. E vai para lá. Quando ele chega lá, ele fica. E os corvos todo dia de manhã trazia pão e trazia água. Todos os dias. Olha aí no versículo 17, verso 5. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Aleluia. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Quando isso acontece, olha o cuidado de Deus, os mínimos detalhes. Imagine um corvo levando alimento para Elias. Ouviu a voz até o corvo, gente. Até o corvo ouve a voz que não tem raciocínio. Imagine nós. Ouviu a voz do Senhor, pegava o pão e levava a carne todo dia para Elias lá na caverna, de manhã e de noite. Mesmo ele estando no esconderijo, mesmo ele estando guardado, Deus deixou ele? Não. Em algum momento Deus deixou ele passar fome? Deixou passar sede? Não. A mesma coisa é o cuidado que Deus tem com nossas vidas. Aleluia. A mesma coisa Deus tem cuidado da nossa vida. Ele tem cuidado de nós, igreja. Aleluia. Ele tem cuidado da nossa vida nos mínimos detalhes. E quando ele fala isso para Elias ficar ali, que os corvos iam alimentar, os corvos continuam alimentando. Chega o exato momento que a água do ribeiro seca. A água do ribeiro seca. Onde tem água tem vida, não é isso? Onde tem água tem vida. Acabou a água. E agora? Agora, quando acabar a água, eu vou te mandar tu sair daí agora. Aí Elias ouve de novo a voz do Senhor. Quando acaba a água do ribeiro, acaba. Deus fala para Elias, vai para Serepta. Lá eu vou prover uma viúva para te alimentar. Vai para Serepta. Que lá eu vou prover uma viúva para te alimentar. Você vê o cuidado de Deus? Você consegue ver o cuidado de Deus na vida de Elias? Desde o momento que Elias se posicionou. Elias não poderia se posicionar. Para ele seria fácil ficar calado, não seria? Porque às vezes na nossa vida cristã dessa forma, às vezes quando nós estamos vendo as guerras, as lutas, nós ficamos calados, não está vendo nem ali. E o negócio está pegando, está apertando, e você não está nem aí por mim. Vai por mim. Mas quando você se posiciona, minha irmã, Glória. meu irmão, quando você tem um posicionamento do alto, Aleluia. aí que você vai ver o inferno se levantando contra a tua vida. Aí que você vai ver a guerra mais apertando. Aí que você vai ver a situação mais sendo agravada. Porque eles podiam dizer assim, epa, eu estava no meu canto quieto. Pra que eu fui me posicionar por conta dessa guerra? Pra que eu fui comprar essa guerra? Mas eu disse, ei, Elias, não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar a minha presença na tua vida. Eu seguro nas tuas mãos. Ai, da barraia sempre decaiu. Na nossas vidas é desse jeito. Enquanto tá tudo bem, a gente não se posiciona. Porque você tá vendo as coisas acontecendo nos seus olhos, diante dos seus olhos. E você, por mim, deixa aí, deixa eu levar. Mas Deus, quando você se posiciona, mas o céu gosta tanto de um posicionamento de um crente. O céu gosta tanto do posicionamento de um crente. Mas o inferno não. Mas o inferno não. Mas o inferno também se levanta por conta do seu posicionamento. O inferno também se levanta por conta do seu posicionamento. Levanta para te parar, para travar as guerras, para você não
desse jeito. Jesus. Elias foi assim. Poderoso. Imagine agora uma viúva. Sabemos que uma viúva naquela época não tinha auxílio do governo. Como é que uma viúva ia ajudar Elias? Sabemos que quando a viúva, né, quando seu esposo morria, a viúva ia ser, ou tinha que casar, né, com um irmão, né, do seu falecido, ou ela tinha que, ou o filho dela tinha que cuidar dela. A Bíblia diz que o filho era novo, era pequeno, não tinha condições de cuidar dele. A Bíblia relata que ela estava pegando o graveto, né, para fazer a comida para ela e para o seu filho. Então a Bíblia já relata que o filho dela ainda era pequeno. Ainda era pequeno, né, quando o marido delas partiu. Imagine uma viúva da situação que era antigamente, sem condições nenhuma, porque a Bíblia relata de como ela ia morrer, porque a Bíblia relata o que ela tinha em casa. Então imagine nessa época, uma viúva não tinha auxílio de governo, não tinha, e tinha seca nessa época, imagine duas, seca, ela não tinha mais, o filho dela ainda era pequeno, e viúva, 3 situações impossíveis, 3, viúva, com uma criança pequena e havia seca nessa época. 3 situações difíceis. Aí Deus fala assim, Elias, vai para Sarepta. Lá eu vou prover uma viúva para te alimentar. Elias não questionou, Deus, mas como é que uma viúva vai me alimentar? Sabemos, Deus, que ele poderia dizer, sabemos, Deus, que uma viúva dessa época não tem condições financeiras.